O Brasil movimenta trilhões de reais todo ano. É muito dinheiro. Mas como é que se decide onde gastar tudo isso? Bom, é exatamente o que vamos desvendar agora. O ciclo do orçamento público, que é, no fundo, o grande plano financeiro do nosso país. Afinal, para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? Essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? A resposta para isso está num processo que pode parecer complicado, mas que na verdade é fascinante: o ciclo orçamentário. E é justamente esse o caminho que a gente vai percorrer. Para simplificar, vamos pensar assim. O orçamento público é como o planejamento financeiro de uma casa, só que numa escala gigantesca. É um documento que basicamente diz duas coisas. Primeiro, quanto o governo acha que vai arrecadar. E segundo, que é o mais importante, onde ele está autorizado a gastar esse dinheiro ao longo do ano. É um mapa que vai guiar tudo que o governo faz. Então, para a gente não se perder, nosso roteiro vai ter 6 paradas, ok? Primeiro, o plano mestre que organiza tudo. Depois, como o orçamento é feito e como ele é debatido lá no Congresso. Aí a gente vê como o plano vira realidade, como o dinheiro é fiscalizado e, no final, amarramos tudo para entender por que isso é tão importante. Vamos lá, começando pela base de tudo. Olha, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o orçamento não é uma coisa só, não é um único documento. Na verdade, é um sistema que se baseia em 3 leis principais, todas conectadas. São elas que definem a estratégia e, basicamente, as regras do jogo financeiro do país. Dá para imaginar como se fosse uma pirâmide, sabe? Lá no topo, a gente tem o PPA, o Plano Plurianual. Esse é o plano de longo prazo, a visão estratégica para 4 anos. Logo abaixo, vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que pega aquele plano e define as metas e as regras para um ano específico. E aí, na base de tudo, está a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Essa sim é o orçamento no detalhe, dizendo de onde vem e para onde vai cada centavo. Uma coisa depende da outra, sempre de cima para baixo. Beleza, então vamos entrar na primeira fase do ciclo, a elaboração. A pergunta é: quem é que senta e escreve a primeira versão desse plano todo? Olha, a responsabilidade de dar o pontapé inicial é toda do presidente da República. É o poder executivo que tem que mandar o projeto para o Congresso. Mas não é que ele faz tudo sozinho. Cada poder, o judiciário, o próprio legislativo e outros órgãos, como o Ministério Público, preparam sua própria proposta de gastos. Aí o executivo junta tudo isso, consolida num documento só e envia para o Congresso analisar. Então, só para a gente ter a imagem completa na cabeça antes de seguir, o ciclo todo tem 4 grandes etapas, certo? A elaboração, que a gente acabou de ver, a aprovação, que é nosso próximo passo, depois vem a execução, quando o dinheiro é gasto de fato, e por último, o controle, que é a fiscalização. E o mais importante, isso não para, é um ciclo que se repete todo ano. Ok, agora a coisa esquenta. O projeto sai da parte técnica e entra, de vez, na arena política. Chegamos na fase da aprovação. É aqui que deputados e senadores, lá no Congresso Nacional, vão debater, mudar e, finalmente, votar o plano que o governo enviou. E para entender esse debate, tem um número que é fundamental: 2%. Guarda esse número. Por quê? Porque 2% da receita do governo, por lei, tem que ser gastos em projetos indicados diretamente pelos parlamentares. São as famosas emendas impositivas. É um jeito de garantir que o dinheiro vá também para obras e serviços específicos lá nos estados e municípios. Tá, mas como funciona a divisão desses 2% da receita corrente líquida? É assim: 1,55% fica para indicações dos deputados e 0,45% para indicações dos senadores. Mas tem um detalhe importantíssimo aqui: metade de todo esse valor tem que ir, obrigatoriamente, para a saúde pública. Não tem escolha. E aqui é fundamental a gente entender a diferença gigantesca entre essas emendas e o antigo orçamento secreto. Pensa assim: nas emendas impositivas, tudo é transparente. A gente sabe qual parlamentar indicou, para onde o dinheiro vai e o governo é obrigado a executar. Já o tal orçamento secreto era o contrário, era anônimo, ninguém sabia direito quem pedia. Por isso mesmo, foi considerado inconstitucional, porque feria princípios básicos como o da transparência. A decisão do STF sobre isso foi bem direta, um recado claro. Ao derrubar essa prática, o Supremo basicamente reforçou uma regra de ouro, né? O dinheiro que é de todo mundo precisa ser tratado com total transparência, com regras iguais para todos e sem nenhum tipo de favorecimento escondido. Bom,
Depois de toda essa discussão, o orçamento é aprovado e sancionado. Vira lei. E agora? Agora é a hora de tirar o plano do papel e fazer acontecer. A gente entra na terceira fase, a da execução. É o momento em que o dinheiro começa a ser gasto de verdade. E para garantir que os outros poderes tenham autonomia financeira, existe um sistema chamado duodécimos. É simples de entender. Pensa numa mesada. Todo mês, até o dia 20, o Poder Executivo é obrigado a repassar 1/12 do orçamento total daquele poder. Isso garante que eles não fiquem dependendo da boa vontade do Executivo para poder funcionar. E essa fase da execução tem algumas regras bem importantes. Primeira, o governo é obrigado a pagar as emendas impositivas. Segunda, e se o orçamento atrasar? Aí, o governo só pode gastar o básico, limitado a 1/12 por mês, para não parar a máquina. Terceira, que é uma regra curiosa. Os parlamentares não podem tirar férias. O recesso não acontece enquanto a LDO não for aprovada. E por fim, depois que o Congresso aprova, o presidente ainda tem 15 dias úteis para decidir se sanciona ou se veta alguma parte. Chegamos na última etapa. E olha, talvez essa seja a mais importante de todas para nós, cidadãos. A etapa do controle e da avaliação. É aqui que a gente verifica se o dinheiro foi gasto direitinho, se foi para aquilo que foi aprovado e, principalmente, se o gasto adiantou alguma coisa, se trouxe resultado. Essa fiscalização funciona em 2 níveis. Primeiro, tem o controle interno, que é quando cada poder fiscaliza a si mesmo. Mas o principal mesmo é o controle externo. Esse é feito pelo Congresso Nacional, com a ajuda fundamental do Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. É o TCU que faz toda a análise técnica, mas a palavra final, o julgamento político das contas do presidente, é sempre do Congresso. Mas como é que se avalia se um gasto público valeu a pena? Geralmente, os auditores olham para os 3 S. O primeiro é de eficiência. O resultado foi alcançado sem desperdício. O segundo é de eficácia. A meta foi batida. Se o plano era construir 10 escolas, as 10 foram construídas. E o terceiro talvez o mais importante, é o de efetividade. O programa resolveu o problema de verdade? Aquelas 10 escolas realmente melhoraram a educação na região? Ok, a gente passou por um monte de detalhes técnicos, mas agora chegamos no ponto principal. Por que, afinal, é tão importante entender tudo isso? A resposta é simples. Porque o orçamento é muito, mas muito mais do que só burocracia. Pensa só, o orçamento é o lugar onde as promessas políticas e as necessidades da população deveriam virar realidade. Mais saúde, mais educação, segurança, estradas, tudo, absolutamente tudo passa por aí. No final das contas, o orçamento é a tradução em números daquilo que a sociedade mais valoriza. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se o ciclo do orçamento é o roteiro do país, quem é que segura o mapa e aponta a direção? A verdade é que a resposta passa pela transparência, por uma fiscalização que funciona e pela nossa atenção como cidadãos. É cobrando o uso correto de cada centavo que a gente ajuda a definir o rumo do país. Obrigado por acompanhar esta análise.